Olá! Vamos falar sobre 7 filmes para quem ama a história. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Quero agradecer por você estar aqui no canal e pedir para você considerar aí se inscrever, curtir, comentar, se gostar. Um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui para o canal foi um vídeo cujo título é 7 filmes para quem ama a Itália, que aliás teve uma ótima aceitação, é um dos vídeos mais vistos aqui do nosso canal. Daí, um dos nossos espectadores aqui do canal deu a ideia da gente gravar alguns outros vídeos falando sobre história, psicologia, esportes, aventuras, livros. E aí eu resolvi escolher esse vídeo para falar sobre alguns filmes sobre história. Então, os 7 filmes aqui que eu vou comentar foram selecionados por mim, não necessariamente por nenhum outro motivo, senão pelo encantamento que eles produziram em mim quando eu os assisti. Os filmes de história, eles são importantes porque eles podem fornecer uma certa ideia, compreensão, os envolvimentos dos eventos históricos de uma determinada época, Muitas vezes, óbvio que eles têm um viés de interpretação, mas não é o que eu quero fazer e dar ênfase aqui nesse momento, De toda forma, eles podem ajudar a transmitir informações históricas de uma forma emocional, visual, que facilita a gente, às vezes, lembrar de algumas questões, E o que pode ser também muito útil para aquelas pessoas que não são necessariamente entusiastas de história, ou quem tem dificuldades em aprender com livros didáticos, por exemplo. Além disso, eles também nos inspiram a ter uma apreciação mais ampla pela história e pelos eventos passados que moldaram o mundo em que a gente vive. E também pode ajudar a contextualizar os eventos atuais, fornecendo um contexto mais amplo sobre as complexidades dos problemas modernos. Por exemplo, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial pode ajudar a entender as tensões geopolíticas históricas e que ainda afetam as relações internacionais, atualmente. Os filmes históricos podem ajudar a preservar também e a divulgar a história de diferentes culturas e povos. Eles podem apresentar perspectivas e histórias menos conhecidas e exploradas, contribuindo também para um entendimento mais diversificado e inclusivo, inclusive do passado e do presente, enfim. Espero que vocês gostem. O primeiro filme é um filme que eu achei muito bacana, desde quando eu assisti pela primeira vez, por volta de 2000 e pouquinho. Chama-se Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Ele é de 1999, tem a direção de um português, Marcelo Mazagão. É um documentário sensacional, com recortes biográficos reais para representar o século XX, toda a sua efervescência, sem seguir a típica e didática linha cronológica dos documentários tradicionais. Ele dispensa também a típica narração, e se revela um experimento muito original, com uma mescla de música, citações de pensadores, imagens de personalidades conhecidas e muitas, inclusive, personagens anônimas. A gente tem um excelente retrato do século XX, incluindo seus grandes pensadores e os 2 grandes conflitos mundiais que a gente teve aí, a Primeira e a Segunda Guerra, invenções, mudança na presença feminina na sociedade, outras transformações que se sucederam. Aliás, como o século XX foi rico em produções, em problemas, em guerras, o século XX tem uma especialidade, acho que cada século tem a sua, Bem, a maior genialidade do filme eu vejo, foi saber retirar das imagens algumas histórias que geralmente passam despercebidas. O Marcelo Mazagão, ele explicita nesse filme muitas pessoas que passam pelo mundo, que passaram, que foram importantes de alguma maneira, criando, inventando, modificando ou simplesmente vivendo, alguns anônimos. As histórias desse filme, mesmo que enterradas, ainda existem, e persistem. Elas ainda ecoam, ainda tem uma reverberação de alguma forma. O filme, ele tem um final sensacional, Não vou falar para não dar spoiler, mas
Ele termina num lugar muito interessante, muito curioso, um lugar que espera por todos nós, até um dia. O segundo filme é Diário de Motocicleta, 2004, de direção do Walter Salles. Belo filme. O filme, o Che Guevara e o Gael Garcia Bernal, era um jovem estudante de medicina que em 1952 decide viajar pela América do Sul com seu amigo Alberto Granado, né, que é o Rodrigo de La Sarna. Porém, quando eles chegam em Machu Picchu, a dupla, né, de motocicleta, eles chegam numa colônia de leprosos e passam a questionar a validade do progresso econômico da região, que privilegia apenas uma pequena parte da população. É um filme muito bacana, muito interessante, que vale a pena. Tem uma música linda, Diário de Motocicleta. O próximo é A Vida dos Outros, um filme de 2007, com direção de Florian von Donnersmarck. George Dreymann, um destacado dramaturgo da Alemanha Oriental, sendo por muitos considerado modelo de cidadão para o país, já não contesta o governo nem seu regime político. Apesar disso, o governo resolve acompanhar seus passos para descobrir se ele tem algo a esconder. Ele passa, né, essa tarefa aí para um agente, Anton Grubens, que a princípio não vê nada de errado, mas é alertado por um subordinado de que ele deveria ser vigiado. É montada uma superestrutura espiã na casa dele, né, em que ele, Dreymann e sua namorada, né, que é a Crista Maria, são vigiados 24 horas por dia, com câmeras escondidas. E aí o ministro da época lá, o Hempf, né, se interessa pela namorada dele e passa a chantageá-la em troca de favores sexuais. É um filme, assim, uma história que realmente nos prende o tempo todo do filme. O próximo filme é Amém, filme de 2002, com direção de Costa Gavras. Kurt Geisten, que é Ulrich Turkor, é um oficial do Terceiro Reich que trabalhou na elaboração do Zyklon B, um gás mortífero originalmente desenvolvido para a matança de animais, mas usado também, né, para exterminar milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se revolta com o que ele testemunha ali, né, e tenta informar os aliados sobre as atrocidades que são cometidas no campo de concentração. Católico, ele busca chamar a atenção do Vaticano, mas suas denúncias são completamente ignoradas pelo alto clero. Apenas um jovem jesuíta lhe dá ouvidos e o ajuda a organizar uma campanha para que o Papa, né, Marcel Loures, quebre o silêncio e se manifeste contra as violências ocorridas em nome de uma suposta supremacia racial. O próximo é A Guerra do Fogo, um filme de 1981, com direção de Jean-Jacques Annaud, um dos meus prediletos. É ótimo para ser usado, eu usei muito em aulas de introdução à psicologia, para mostrar a natureza humana, primitiva, lá atrás. A reconstituição da pré-história, tendo como eixo a descoberta do fogo, a saga daquelas tribos, né, e do seu líder, no caso aí do filme, né, do seu líder Nao, que tenta recuperar o precioso fogo recém-descoberto e já roubado, né, através dos pântanos, das neves. Ele encontra, né, outras tribos, cada uma num estágio diferente de evolução, caminhando para a atual civilização em que a gente vive. Outro filme é Lawrence da Arábia, filme antigo, né, de 1962, direção de David Lean, e conta que em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, né, que havia começado em 14, ele conta que um jovem tenente do exército britânico, no Cairo, pede transferência para a Península Arábica, onde vem a ser oficial de ligação entre os rebeldes árabes e o exército britânico, aliados contra os turcos, que desejavam anexar seu Império Otomano à Península Arábica. Lawrence, admirador, confesso, do deserto e do estilo de vida beduíno, né, oferece-se para ajudar os árabes a se libertarem dos turcos. Um filme muito bacana, muito interessante, principalmente para quem gosta dos desertos e os desertos da vida. O último aí desses nossos 7 filmes, A Língua das Mariposas, de 1999, direção de José Luis Cuerda. O mundo do pequeno Moncho estava se transformando. Começando na escola, vivia em tempo de fazer amigos e descobrir novas coisas, até o início da Guerra Civil Espanhola, quando ele reconhecerá a dura realidade de seu país. Rebeldes fascistas abrem fogo contra o regime republicano,
e o povo se divide. O pai e o professor do menino são republicanos, mas os rebeldes ganham força, virando a vida do garoto de pernas pro ar. Agradeço por você estar aqui no canal. Se você gostou aí, considere retribuir, deixar um comentário, deixar o nome de algum filme aí que por acaso tenha muito a ver com história e que não tenha sido contemplado por essa pequena lista de agora. Por aqui ainda vem muito de psicologia, atualidades e cultura. Muito obrigado.